Fala aí galera, iniciando mais um vídeo pro nosso canal e esse é o meu novo quadro de podcast onde eu entrevisto amigos, conhecidos que tiveram sucesso nas suas empresas e hoje eu tô aqui com meu brother Matheus Lippe, dono da Speed Now EAD. E aí Lippe, como é que você tá, irmão? Opa, tô muito contente hoje de ser o primeiro a estar participando desse início de podcast focado aí para a vida profissional, para pessoas que estão tendo sucesso dentro de alguma área, então é uma honra estar aqui junto com você hoje, tá, meu amigo? Opa, show de bola. Lippe, você é dono da Speed Now EAD, muito jovem aí, com 25 anos. Começar aí a primeira pergunta para você, foram as suas dificuldades aí quando você começou e o que te fez começar a Speed Now? Focar numa empresa de produção de cursos. Legal. O que fez eu começar nessa área da educação, né, onde foi a parte de educação EAD, educação online, foi uma matéria que eu vi em 2018, final de 2018. Foi a seguinte matéria: o ensino à distância vai superar o ensino presencial em 2023. Então, eu vi isso lá atrás e eu, juntamente com um amigo, né, que hoje é meu sócio, a gente visualizando a ascensão, né, do mercado online, como Hotmart, EAEDU, essas plataformas de infoprodutores começaram lá muito tempo atrás, mas que depois foi ficando famoso, então a gente pegou o início disso e naquela época a gente falou, por que não montarmos uma empresa, né, onde a gente consiga estar comercializando treinamentos, e isso num bate-papo, num lanche, eu e meu sócio hoje, e quando a gente conversou isso, eu peguei, analisei e comecei a montar ideia, comecei a colocar a ideia em prática. Criei uma logomarca, criei um nome, criei um Instagram para começar a vender cursos da Hotmart só com a minha empresa, com a minha marca. E o meu amigo, né, que hoje é meu sócio, veio na minha casa e viu no meu computador aberto, o que é isso daqui? Speed Cursos, né? Falei, lembra aquela ideia que a gente teve naquele lanche? Então, estou colocando essa ideia em prática. Já tinha pegado, me afiliado a alguns conteúdos e alguns cursos e assim começamos, né, vendendo cursos de outros produtores como afiliados só com uma única marca. E com isso, né, ao passar do ano ali de 2019, a gente começou a vir para o mercado de cursos presenciais. Então a gente começou a produzir curso de oratória presencial, curso de vendas, contratava os mentores, ia no centro empresarial. Era basicamente uma palestra que vocês reuniam uma galera em um encontro e aí tinha um... Isso mesmo, igual a gente vê, por exemplo, palestra presencial, curso de oratória presencial. Então a gente começou a fazer esses eventos presenciais aqui na nossa cidade, né, que é Maringá, aqui no Paraná. E a gente fez 3, 4 cursos presenciais, só que até então, as vendas como afiliados da Hotmart não tinha dado bom. A gente não foi aquele sucesso que teve, né? A gente foi aquela maioria das pessoas que não deu certo. Cara, e você foi pelo caminho mais complexo, porque geralmente a galera que quer produzir conteúdo ou vira um produtor e coloca o seu produto dentro de uma plataforma e você já desenvolveu a sua própria plataforma, que eu imagino, tenho certeza que é uma coisa muito mais complexa, cara. Só que isso vem bem depois ainda. Quando a gente começou lá na Hotmart, a gente começou a pegar conteúdos de afiliado mesmo, fazer conteúdos e eventos presenciais, só que a gente também não ganhou dinheiro com evento presencial, então a gente foi perder dinheiro. Aí a gente foi buscando soluções no mercado, realmente insistindo ali na parte do EAD, né? Porque a gente viu que o presencial pra gente não... Porque a gente era muito inexperiente. Também não é tão escalável quanto... Não é tão escalável, imagina. Digital, eu tinha meus 19, 20 anos, 21 anos, né? Então eu tava começando a empreender, entrar nesse cenário com o conhecimento que eu tenho hoje. Se fosse naquela época, nossa, estaria lindo demais. E hoje tá bom, mas sempre a gente quer estar melhor do que ontem, né? A gente sempre quer estar melhor do que ontem, sempre mudando, sempre melhorando. Cara, e é interessante você falar isso aí, porque eu vejo hoje a galera iniciando no digital, vendo alguns gurus aí na internet falando, eu comecei mês passado, já tô faturando 5 mil, e não é bem assim por trás dos bastidores a história do empreendedor, né? Cara, e esses desafios aí que você às vezes tomava muita porrada, tentava uma coisa, não conseguia, tentava outra, não conseguia. O que fez você ter essa resiliência aí, mesmo sendo tão jovem, você tem 25 anos, né? Isso. Como que você teve essa resiliência aí de cair 100 vezes e levantar 101? Eu acho que errar faz parte do processo.
né? Então a gente erra pra gente acertar, a gente não pode errar a mesma coisa mais de uma vez, não pode cometer os mesmos erros. Mas eu já entreguei, né, panfleto nas lojas das avenidas, na frente da Americanas, né? Americanas hoje nem pode se comentar, né? Mas eu já fui na frente da Americanas para entregar panfleto dos eventos presenciais e porta a porta de empresa tentando vender curso, tentando convencer o pessoal. Erramos muito, né? Tanto através do marketing também, de investir em ads, né? Google Ads, Facebook Ads, Instagram. E o pessoal, igual você falou, os gurus, né? Eles acham que é fácil. Ah, vem, eu participo da minha semana aqui do 1 milhão e saia milionário. Isso não existe. Eu acredito que tudo é a questão da persistência. Então, quanto mais você persiste naquilo, mesmo errando, você vai chegar uma hora que você vai acertar e você vai ter resultado naquilo que você faz, sabe? Isso que eu acho que é o mais importante, é o mais legal, é a persistência de você olhar para o negócio e tá dando prejuízo, não tá indo bem, não tá dando lucro, e você acreditar naquilo que lá na frente você vai achar o caminho certo, sabe? Então essa já errou muito. Até hoje a gente erra. Por quê? Hoje a gente pode errar, mas antes a gente não podia. E errar. Hoje tem gordura pra queimar. E hoje tem gordura pra queimar. Então a gente sabe às vezes que não vai dar certo, mas vamos lá, vai que dá certo. Então a gente tem gordura pra queimar naquele negócio, porque se der certo vai ser muito bom, sabe? Mas enquanto você não tem gordura pra queimar, é complicado. É um dinheirinho ali que você tira. Você tem que errar muito pouco, né, cara? E você nunca perde, né, Olipe? Ou você erra e aprende, ou você acerta e ganha, né, cara? Então você nunca, ou você ganha aprendizado, ou você acerta na empresa e ganha financeiramente e em outros quesitos. E, Olipe, quantos colaboradores a Speed hoje tá mais ou menos? Quantas pessoas para tocar a operação? Hoje, na nossa empresa, a gente está com em torno de 25 a 30 pessoas. Direta e indiretamente? Se for indiretamente, é muito mais, tá? Mas eu estou falando diretamente, né? Desde contratados CLT, desde terceiros que ficam full time prestando serviço para nós, de estagiários. Se for calcular indiretamente, a empresa de marketing que tem tantas pessoas lá que presta serviço, aí vai ser mais de 25, 30 pessoas ali, sabe? Mas algo interessante, né, é que lá no início começou só eu e meu sócio. E a gente visualizando... Você é o MacGyver da empresa fazendo tudo, né? E a gente visualizando o quê? Quando a gente acertou realmente no negócio, não faz tanto tempo. Faz ali, foi em torno de 2000, no meados de 2020, né? Então maio de 2020 foi quando a gente teve o nosso primeiro acerto. Então nós ficamos 2 anos penando, perdendo, lutando. Vendendo almoço pra comprar janta. Rapaz, nem almoço nem janta. É triste, né, cara? E quando a gente acertou, vendemos para a nossa primeira empresa, que a gente já foi fazendo o sistema, adquiriu um fornecedor de conteúdo, de cursos, e vendemos a primeira plataforma corporativa para a empresa ter os colaboradores dela, que o nosso foco era aquele naquela época. Isso é muito importante, muito legal, o que existe um estudo, né, japonês que ele fala que quando você está dando aquela última gota sua de esforço que você tem, é o momento onde você consegue virar a chave. Por quê? E isso, quando eu li isso depois de muito tempo, eu falei, caramba, e foi isso que aconteceu. Se eu não me engano, o nome desse conceito é Kaizen, não é? Eu não lembro qual que é agora, eu acho que é. Eu não lembro qual que é. E naquele mês, em abril de 2020, eu cheguei para o meu sócio e falei para ele assim, sócio, ó, eu não tenho mais dinheiro, você não tem mais dinheiro, a gente não tem mais nada, esse é o último mês de empresa, o mês de maio vai ser o nosso último mês. Mas vocês já tinham feito vendas, só que as vendas não supriam a operação, não pagava os custos da operação. Não pagava o custo da operação em si, sabe? Então, quem já tinha investido não pagava o custo da operação, a gente não ganhava salário, a gente tirava do nosso bolso para investir na empresa. E aí falou, não tem mais, acabou, esse é o último mês. E naquele mês de maio, foi o mês que a gente vendeu para uma empresa. A empresa pagou lá pra gente, era R$ 898 por mês que ele ia pagar. E a gente fechou um setup, a gente queria a plataforma de R$ 3.000, me lembro até hoje. E eu peguei e falei, opa, fechei uma empresa. Nessa época já era só você e o Carlos? Só eu e o Carlos.
Então fechamos, falei, vamos continuar. Deu uma gordurinha, vamos pagar um pouco as dívidas. Deu uma gordurinha, vamos continuar, mas não chegava nem perto, né? Mas dava para pagar um mês e continuar próximo. E dali em diante, né, de maio de 2020 até o final de 2020, em dezembro, a gente chegou a ter 15 empresas, clientes nossos. Então a gente acertou onde a gente tinha que investir e dedicar nossa força. Então, foi uma boa onda, delegou função, era só eu, fez Carlos. capital. Só não fez nada ainda. Só pagou as dívidas. Tava pagando dívida. Mas pra quem? Tava com prejuízo. A empresa em si tava se pagando. Tava maravilhoso. A gente chegou final de 2020, dezembro, com a empresa se pagando e a gente recebendo ali seus R$1.800, R$1.500 cada um ali por mês ainda, sabe? Isso 2 anos já de caminhada. Ali já tinha completado mais, quase 3 anos de caminhada. Né? Cara, e como é que você fez assim? Porque a galera que tá começando aí tende muito a querer fazer tudo na empresa. Por muito tempo a gente tem que fazer tudo na empresa, não tem como você pagar um colaborador, né? Mas chega uma hora que você tem que delegar funções para você focar, sair tanto do operacional e focar em coisas mais importantes. Como que você fez isso aí na Speed? Como você começou a delegar as funções na Speed? Isso é algo muito legal, que eu até falo bastante, a gente conversa bastante sobre isso, né? Porque visualizando, né, início de janeiro de 2021, foi aonde a gente começou a contratar uma pessoa ali e foi devagar 2021 todo. Então em 2021 a gente teve ali mais uns 5 colaboradores, certo? Tá? 5, 6 colaboradores. Os seus primeiros colaboradores eram o quê? Programador, desenvolvedor, design? Isso a gente tinha o nosso fornecedor que fornecia. O primeiro programador era mais só vendas. Era só vendas, só vendedor e atendimento. Aí a gente era muito focado no operacional ainda, eu e meu sócio. Então em 2021 todo a gente escalou, vendeu bem mais do que 15 empresas, né, que a gente tinha feito no ano. Escalou, então foi contratando. Mas aonde a gente conseguiu identificar que realmente delegar funções foi final de 2021 entrando em 2022. Que igual, se a gente vê uma empresa, por exemplo, que final de 2021 tinha 6, 7 colaboradores e hoje a gente está em início de 2023 e tem quase 30, ano passado foi o ano de a gente começar a fazer isso. Certo. Então foi o ano que a gente abriu a cabeça e começou a visualizar que delegar função é a melhor situação possível. Criar setores da sua empresa. Por quê? Você fica preso muito no operacional. Você fica preso, às vezes, em ir a um lugar, a você fazer a venda, você prospectar, você fazer o financeiro, você fazer o atendimento, você quer resolver todo o problema, porque na sua visão como empreendedor, como gestor, você vai fazer melhor que isso, você vai fazer melhor que todo mundo. Você vai fazer melhor que todo mundo. E olha, não é uma crença errada. Por quê? Você está desde o início do seu negócio, você conhece mais que todo mundo, e a pessoa que entra agora está mais um mês. Então a gente, às vezes, quando contrata uma pessoa ou duas, a gente coloca as expectativas nela que a gente quer que ela tenha com o nosso conhecimento de hoje. Isso é errado, porque a gente tem que ter o tempo de maturação dessa pessoa. Porque se uma pessoa está entrando hoje, como é que eu quero que ela tenha o aprendizado que eu tenho? É impossível ela ter isso, só que na nossa mente a gente acha isso. E até você mudar esse mindset, você mudar isso é muito difícil. Então, como que a gente foi fazendo? Aos poucos, até que a gente viu que realmente a gente conseguia escalar muito mais sendo pessoas ao nosso lado e a gente se tornando líderes e gestores e criando processos replicáveis. Então o ano passado todo foi criar processos replicáveis e gerenciar pessoas. Por isso que a gente cresceu tanto ano passado igual a gente cresceu. Então, se a gente vê desde a trajetória lá do início, o que a gente cresceu em um ano, que foi ano passado, e um pouco em 2021, cara, não se compara a dimensão do tempo até a gente chegar lá. Por quê? Delegar a função é a chave do negócio. Você ter pessoas capacitadas em áreas certas, sendo lideradas e sendo acompanhadas através de um processo. Isso é fundamental. E às vezes o empreendedor, ele acha que as pessoas não vão executar determinada tarefa tão bem quanto ele, só que às vezes esses colaboradores executam essas tarefas melhor ainda. Um exemplo é design, programação, financeiro, gestão, né? Então essa parte de delegar função é muito importante, né, Oli? O que você acha sobre isso aí? Você já viu a história do pato? Não sei, correu? Cara, não. Acho que não, né? O pato, ele faz um pouco de tudo, mas não faz nada perfeito. Ele tem asa e quase voa, mas não voa. Ele
é da água, mas ele não consegue ficar debaixo d'água por muito tempo. Ele anda meio torto, não consegue correr. Então, às vezes, a pessoa que ela faz um pouco de cada coisa, ela não faz nada. Então, exatamente. A gente, quando está na operação fazendo um pouco de tudo, a gente faz bem feito, só que a gente não faz com excelência. Não faz perfeito. Não é especialista bem em cada feito, área, né? Bem feito não é perfeito. Agora, quando você contrata alguém para fazer o marketing bem feito, o design, ele vai fazer bem feito. Certo. Quando você contrata alguém para fazer o financeiro, ele vai fazer bem feito. Só que daí tem uns níveis. Né? Quando a gente for trabalhar de nível, igual, normalmente a gente vai para o estagiário. Né? Que o estagiário, custo-benefício é mais prático, só que o quê? A gente tem que se dedicar do nosso tempo para ensinar. Ele não tem experiência ainda em alguma especialidade da empresa, alguma função muito específica, né? Perfeito. Aí a gente vai para outro. Passou de estagiário, a gente vai contratar alguém ali CLT, o PJ, de R$ 1.500, R$ 1.800. Que mesmo assim ele é melhor que um estagiário, mas você ainda tem que acompanhar, você tem que ensinar, você tem que mexer. E aí a gente vai para cargos, muito outro tipo de contratação, quando você está com a empresa maior, que é pessoas que têm um salário mais alto, de 3 mil, 4 mil, 5 mil e assim vai aumentando, que essas pessoas naquela função, consequentemente, ela vai fazer melhor que você e melhor que todo mundo. E você tem que acompanhar pouco. Então, quanto mais você vai crescendo, é níveis de maturidade. Se você tem cash, investimento para gastar, para investir, compensa você começar alto. Se você não tem, você tem que ir aos poucos. Né? Certo. E, Olipe, a gente tem negócios diferentes, né? Eu sou do e-commerce, o meu lucro, a gente sempre reinveste em produto, Sim. em estratégia de marketing. Você que tem startup, como é que é esse reinvestimento? Você lucrou determinado valor esse mês e as startups, o conceito é sempre de reinvestir, só que não quanto igual o meu negócio, você não vai investir em produtos e em outras coisas, você vai investir em equipe e em plataforma, né? Fala um pouco mais da galera, pra galera sobre isso aí. Vocês focam muito em valuation, explica um pouco mais de valuation, né, esse quesito de startup. Legal. Quando a gente fala de uma startup, a gente fala de uma empresa de tecnologia. Né? E são vários tipos de empresas de tecnologia que a gente pode citar. A minha hoje, que é a Speed, é focada, é uma edtech, tá? Uma empresa de tecnologia voltada para a educação. E com isso, né, quando a gente fala ali do conceito de uma startup, a gente fala a todo momento em reinvestir no próprio negócio, porque a gente busca, como você falou, valuation. O que é o valuation? Certo. É você criar um valor em si de mercado muito grande para que futuramente você consiga investimentos. Quando a gente fala de startup, a gente tem 6 tipos de investimento diferentes. Desde o bootstrap, que é um investimento próprio, eu vou lá e aporto um X valor na minha própria empresa. Depois vem o investimento anjo, que é aquela pessoa que mais aproveita, porque quando você pega um investimento anjo, a pessoa está investindo em você sem, às vezes, você tem um faturamento, tem nada, então ou pode dar muito certo ou pode dar muito errado. E a gente entra em outros tipos de investimentos. Só que o investidor grande, ele estuda as startups, né? Porque às vezes ele erra em 10 e com uma ele lucra muito mais do que ele errou, né, cara? Que é o meu foco futuramente. Já entendo do cenário, vou lá investir em startups que eu acredito ter potencial, sabe? E o que você pensa da Speed aí? Você pensa em ser uma empresa para ficar por várias gerações aí, para os seus filhos, netos, ou você tem, você quer vender ela aí, como vários empreendedores fazem, monta uma startup, gera valuation, delega funções, deixa ela toda redonda ali e depois vende? Essa é a ideia. A ideia é, igual você tinha falado, reinvestir a todo momento, tanto em tecnologia, porque quanto mais tecnologia, mais valor a gente tem, em conteúdo, em produção de cursos, que quanto mais conteúdo, mais valor a gente cria, em processos replicáveis, em pessoas qualificadas e tem empresas girando e dando lucro. Essa é a minha ideia. Só que não é a médio e longo prazo eu continuar com essa empresa, sabe? Porque na visão, né, de uma startup, a ideia é você criar valuation, criar um negócio aplicável que dá certo, que soluciona uma dor e você vender. Então a minha meta hoje é para 2025, né? Conseguir estar vendendo a minha parte ali na empresa e aposentando, digamos assim, sabe? Mas não aposentar com 27. 27, 28 ali, sabe? Mas aposentar da empresa e ter milhões ali na conta, ficar tranquilo para
cuidar mais de mim, poder viajar, autoconhecimento em si. É que essa também, vida de sabe? empreendedor é muito louca, né, Olipe? Cara, é viajar, é trabalhar 12 horas, é virar madrugada, né, cara? Então, isso acaba, pra gente que é novo, acaba prejudicando, às vezes, psicologicamente, sobrecarregando demais a gente que é empreendedor, né? Com certeza. Então, se você acha que você vai empreender e você vai ter férias, você tá errado, né? Você vai trabalhar o dobro que todo mundo, Você vai fazer ser o mais primeiro que a todo chegar mundo. e o último a Com sair certeza. sempre, né, cara? Então, às vezes, na sua vida você tem que priorizar algumas certas coisas. Eu gosto de falar que a gente, na nossa vida, se todo mundo for pegar para olhar, a gente prioriza no máximo 3 coisas. Se prioriza no máximo 3 coisas. Então, existe o quê? Existe família, existe saúde, existe amigos, existe trabalho, existe lazer, existe um namorado, uma mulher. Então, existe várias coisas. Vai ser de 10 coisas aí que pode existir para você conseguir fazer, você prioriza 3. A principal hoje, trabalho. Então todo mundo vai priorizar o trabalho. Se você não tem o trabalho, você começa a priorizar outras coisas. É igual saúde, igual exercício físico, igual amor, igual família, igual lazer, viajar. Então você vai começando priorizando outras coisas, sabe? Não quer dizer que você só trabalha. Não, você prioriza outras coisas. Então eu quero priorizar trabalho. E agora, nesse trimestre, priorizar isso e isso. No outro, vou priorizar isso e isso aqui. Você pode ir mudando suas priorizações, né? Isso é algo interessante para se comentar até. Entendi. E, cara, você falou sobre vender a empresa. Você pode abrir aqui pra gente o valor aí que você pretende vender a Speed em 2025? Ou é uma coisa que você não pode falar aqui? Legal, legal. Hoje, né, a minha empresa ela faz parte das 10 melhores startups do Paraná. A gente faz parte. Vocês ganharam um prêmio do Sebrae, não foi? Ganhamos. A gente ganhou como startup referência do Paraná, né? Onde participou mais de 500 empresas, a gente foi a primeira a colocar. Então o Sebrae Nacional apoia a gente, né? Então a gente tem bastante apoio do Vocês também Sebrae, tiveram aceleração por ter recebido essa premiação de outras empresas do ramo, né? Hoje a gente tem várias premiações, né? A primeira é referência do Paraná como startup, fomos aceleradas por uma das maiores incubadoras do sul do país, né? Acelerador de startups, ganhamos como a plataforma EAD premiada, Startup Prêmio, e estamos cotados aí para 2025 a se tornarmos um unicórnio. O que é um unicórnio? É uma empresa que tem um valuation de mais de 1 bi. É difícil chegar lá? É difícil, mas não custa sonhar. Né? Então, a nossa meta é se tornar uma empresa realmente unicórnio. Mas, na minha visão, eu acredito que no mínimo, ali em 2025, 100 milhões ali uma empresa está valendo, sabe? Olipe, eu não sei se você tem o mesmo pensamento, mas no meu ponto de vista, o que acontece? Você virar um unicórnio, você sair de onde você está hoje e virar um unicórnio é muito mais fácil do que quando você iniciou empreender, né? E teve essa iniciativa de empreender e chegar onde você chegou hoje, porque você começou sem conhecimento, que é o principal, sem capital, sem às vezes um network para agregar pessoas ali no seu negócio, agregar conhecimentos. Você também concorda com isso, cara? Claro, concordo super, né? Igual eu falei pra você, acredito que... Por mais que pareça um processo mais distante, né? Você sair daqui, atingir um valor bem alto, mas, na minha opinião, hoje é mais fácil você tendo as ferramentas que você tem do que começando lá do absoluto zero, anos atrás. Eu acredito que amanhã vai ser mais fácil ainda, e depois de amanhã vai ser mais fácil ainda. E cada dia a gente vai buscando ser mais fácil, atingir os nossos objetivos. Por isso que a gente tem que ter metas bem estabelecidas. Igual, a gente fez um planejamento financeiro esse ano. A gente vai buscar seguir esse planejamento financeiro até final do ano. Né? Então a gente traça uma meta e tem o orçado e tem o realizado. Então a gente vai buscar fazer como que a gente alcança lá. Porque se você não tem meta, você não sabe para onde você está indo. Então você tem que ter um objetivo final, a curto, a médio, a longo prazo, sabe? Eu acho que isso é a principal coisa que você tem que fazer, porque todo dia, se você se dedicar 1% todos os dias, no final do ano você cresceu 365%, né? Então, se a gente aprender algo novo todos os dias, consequentemente a gente vai estar melhor todos os dias. E sempre buscar metas alcançáveis, né? Nada absurdo além do seu alcance, que daí você vai acabar desistindo no meio do caminho. Então, sempre pequenas vitórias vão gerar grandes vitórias, né, cara? Perfeito. Nesse ramo do empreendedorismo. E, cara, como que você lida, assim, com esses altos e baixos do empreendedorismo? Porque eu vejo
que ser um empreendedor é uma coisa que oscila muito. Hoje você vendeu muito, esse mês você vendeu muito. Eu não sei como é que é no seu negócio, porque é muita recorrência, né? Então você tem vários clientes que pagam mensalidade, né? Mas mesmo assim, eu tenho certeza que você tem na empresa altos e baixos. Diferente talvez de um funcionário público que tem um salário fixo, ele sabe que ele vai ganhar aquilo lá, ele sabe que sempre ele vai ter talvez... Essa estabilidade não existe, né, cara? Sim. Mas ele sabe que ele vai ter ali um ganho fixo. Como que você lida, assim, mesmo sendo bem novo, com esses altos e baixos do empreendedorismo? Isso te afeta ainda psicologicamente ou você tira de letra isso aí? Legal. Hoje, né, na minha empresa a gente gera uma recorrência, todas as empresas elas pagam uma mensalidade por mês e a gente gera uma receita de início, que é uma receita de como se fosse um produto, só que a gente vende o sistema. Então, para adquirir o sistema tem que ter um investimento de setup, um investimento de implantação e depois pagar uma mensalidade. Então a gente já tem uma mensalidade, só que hoje essa mensalidade não cobre todos os custos da empresa. Para a empresa se manter. Então, todos os meses a gente tem que fazer novas vendas, né, para poder gerar valor para a gente conseguir ir cobrindo e assim crescendo e mantendo a empresa rodando e investindo na empresa, sabe? Então, todos os meses a gente precisa fazer vendas para gerar receita e para gerar mais recorrência. Certo. Então, tem mês que a gente vende mais, tem mês que vende menos, é a volatilidade do mercado ali em si, que ainda a gente está aprendendo. Porque quando a gente tem aí, né, digamos, dentro desse modelo 2, 3 anos aí no máximo, a gente está entendendo a volatilidade se o nosso negócio tem. Se janeiro vende mais, se março vende mais, se abril vende mais, porque a gente foca os esforços nesse mês. Isso é algo muito legal. Então, se você, por exemplo, tem uma empresa, você tem que focar se você vende diariamente, que não é o nosso caso, a gente não consegue vender diariamente, mas a partir de alguns meses para frente a gente vai buscar vender diariamente, porque a gente vai focar em mensalidades ali. Porque você já tem os clientes como recorrência, então supre os gastos. Né? Então, o que acontece? Se você vende todos os dias, quais dias você vende mais? Será que eu trabalho final de semana, eu tenho uma loja, eu vendo mais final de semana ou eu vendo no meio de semana? Por que meio de semana eu vendo mais? Qual horário que eu vendo? Eu vendo mais à noite ou vendo mais à tarde? Ou é horário de almoço? Então você vai começando a diminuir isso e visualizando se você vende diário. Então, período da tarde eu vendo mais, ou período da tarde eu não vendo nada e à noite eu bombo. Então você foca os seus esforços, por exemplo, potencial de marketing, de investimento à noite do que à tarde. Você vai focando em horários. Final de semana eu trago mais lead do que meio de semana. Então você investe mais final de semana do que meio de semana. Então você vai conseguindo ter essa previsibilidade, mas é normal, né? A gente está aqui para errar e está aqui para acertar. E todos os negócios têm suas variáveis também, né, cara? Eu prezo assim por um negócio que seja bem sólido e constante. Eu vejo os nossos negócios que são uns negócios bem sólidos, mas tem negócio, por exemplo, negócios presenciais, às vezes um restaurante, um bar, que um final de semana se choveu ou ficou frio, as vendas vão, cara, ser horríveis. E às vezes no calor, um bar, a galera querendo tomar um chopp, a galera querendo sair à noite, se divertir, vai com certeza acelerar as vendas, assim, aumentar o capital, e assim o empreendedor consegue se preparar para os altos e baixos, né, cara? Com certeza, você tem que estar sempre preparado. Né? E eu vejo que a gente que é muito novo, às vezes, muito empreendedor novo, não tem um psicológico para aguentar tudo isso. Talvez em janeiro teve uma alta nas vendas, fica muito feliz, depois em março, um período talvez sazonal, que ele não venda tanto, Dá aquele friozinho na barriga, né? E aí tem funcionário para pagar, tem boleto e tudo mais, né, cara? Eu acho que essa é uma das principais preocupações aí do empresário de hoje em dia, né, cara? Emocional ali em cima, principalmente para quem é mais novo. Com certeza. Mas, cara, basicamente era isso aí, Lipe. Muito legal conhecer o seu negócio, participando aí do primeiro podcast do canal. Opa. Cara, muito obrigado, irmão. Sucesso na Speed lá, desejo tudo de bom pra você. Você é meu brother, além de tudo, né? E, cara, eu me inspiro muito em você. Tem um negócio muito sólido, consegue gerir funcionários, consegue gerir todos os processos da empresa, e eu tenho certeza, cara, que você vai decolar e atingir todos os seus objetivos. Com certeza. Eu que agradeço, né, pelo convite que está participando contigo, e eu acredito que hoje a minha meta é ajudar outras pessoas realmente que queiram conquistar o que eu conquistei e ainda mais. Por isso que hoje a gente foca em realmente criar
uma escola, EAD, uma plataforma para que outras pessoas consigam vender os conteúdos para outras empresas, para o consumidor final e gerar novos empreendedores dentro do mercado, que é isso que a gente faz hoje. Motivar a Hoje galera. a gente gera novos empreendedores, novos investidores, para que eles consigam o que a gente construiu lá atrás, não tem que construir do zero. Tenha um negócio testado, um negócio validado, onde era só eles seguirem. Então, motivar as pessoas a empreenderem, a entrarem dentro do negócio digital, que é um dos que mais cresce em todo mundo e não é parada da tecnologia, é uma motivação para mim hoje. Eu acredito que só vem a somar aí, né? Show de bola, cara. Então, galera, esse foi o nosso podcast. Se você curtiu o vídeo, não esquece de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Vou deixar o Instagram aí do Lipe aqui na descrição para quem quiser acessar o Instagram dele. Vou deixar o site também da SpeedNow, né, cara? Para quem quiser adquirir a plataforma, para quem quiser trabalhar com vocês lá, excelente plataforma. Então, vou ficando por aqui, galera, e até o próximo podcast.